Olá, seja bem-vindo. Vamos falar da estrutura de um texto. Vamos identificar título, tema, assunto e parágrafo. Título e tema. É comum as pessoas confundirem o título com o tema em uma produção textual. Porém, a boa qualidade de um texto depende de vários aspectos que contribuem para a clareza das ideias transmitidas. Tudo que compõe um texto precisa estar em sintonia entre si, especialmente o tema e o título, pois ambos mantêm uma relação de dependência que representam o assunto tratado. Então, tenha cuidado para não trocar um pelo outro, pois um é a ampliação do outro. O título é a expressão inicial que introduz o texto, a redação, mostrando o assunto e o posicionamento do texto. E o tema se refere ao assunto a ser abordado. Ele dará as diretrizes do texto ao desenvolver a ideia que deverá ser defendida ao longo de uma dissertação. O tema é o assunto sugerido para a argumentação, possui um aspecto mais abrangente do que o título. Vejamos o exemplo da violência. Este tema abrange vários tipos de violência: psicológica, física, verbal, religiosa, racial e outras. Ao delimitarmos o assunto, citando a violência em uma localidade específica da cidade, estamos nos restringindo apenas àquele lugar. Este, portanto, define o título. O parágrafo é um elemento de composição constituído por um ou mais períodos, em que se desenvolve determinada ideia central, a que se acrescentam outras secundárias estreitamente ligadas pelo sentido e decorrentes dela. A extensão do parágrafo pode ser de poucas linhas como de página inteira, de maneira que o senso de proporção deve acompanhar a apresentação do assunto. Qual a diferença entre o tema e o assunto? É importante compreender que o tema está contido no assunto. O assunto é amplo e tem uma característica de abordagem global. O tema consiste em uma parte inserida dentro do assunto, isto é, se trata de um recorte. A redação é uma questão que causa a eliminação de muitas pessoas nos exames como Enem, concursos, vestibulares e outros. Veja algumas dicas que ajudam a obter uma boa nota na redação. Primeiro, escreva utilizando a norma culta. Redija seu texto seguindo as regras gramaticais e com a linguagem formal. Segundo, leia e interprete o enunciado. A capacidade de interpretação de texto é indispensável para quem deseja chegar ao ensino superior. Terceiro, use a estrutura correta. A redação do Enem, concursos públicos, vestibulares e outros, deve utilizar a estrutura de texto dissertativo argumentativo em prosa. Quarto, ponto de vista. O candidato precisa defender um ponto de vista considerando a seleção, organização e relação entre informações, fatos, argumentos e opiniões. Quinto, argumentação construída. O inscrito deverá organizar e estruturar os seus argumentos dentro do texto. Não é suficiente ter bons argumentos, pois é fundamental utilizá-los bem. Nota: a redação do Enem traz como uma de suas principais exigências
a apresentação de uma proposta de intervenção feita pelo inscrito. O inscrito precisa apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, uma medida que possa ser adotada para solucionar o problema trabalhado ao longo do desenvolvimento do tema. E essa medida deve ser nivelada com os direitos humanos. Para que eu continue publicando assuntos relevantes no YouTube, inscreva-se no meu canal.